Olá, cientistas! Tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui nosso livrinho abençoado, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos no capítulo 1, intitulado Não Vim Destruir a Lei, né? E aqui é uma passagem de Jesus. Jesus diz assim: não pense que eu vim destruir a lei ou desmentir os que os profetas disseram. Não vim destruí-los, mas vim para dar cumprimento às leis de Deus. Em verdade, eu digo a vocês que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está escrito na lei seja totalmente cumprido. Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 18. Bom, ontem nós falávamos sobre Moisés, a primeira revelação. E nós, vamos fazer recapitulando aqui, né? Moisés então sobe no Monte Sinai, recebe os 10 mandamentos. E quando ele desce, ele aproveita e faz as leis mosaicas e dá aquele peso de lei divina para obrigar, né, as pessoas a seguirem. Lembrando que essas leis tinham um cunho civil, né? As leis divinas trazidas por Moisés são os 10 mandamentos, ok? Ok. E olha que interessante, Jesus diz assim, ó: não pense que eu vim destruir a lei ou desmentir o que os profetas disseram. Não vim, mas vim para dar cumprimento às leis de Deus. Então aqui ele já está dizendo, né, o que ele veio fazer. Ou seja, o que é importante do que veio antes dele? As leis de Deus, porque são perfeitas, porque Deus é perfeito, certo? Então, olha que interessante. Jesus vem e ele, de certa forma, reforma a lei mosaica, né? Então, assim, a gente tem momentos, né, da Bíblia, por exemplo, quando a mulher adúltera, né, é pega em adultério e aí vão apedrejá-la. Apedrejar a mulher adúltera em praça pública é uma lei mosaica, né? Mesmo porque Deus, que diz não matarás, não poderia ser o mesmo que diria a mulher pega em adultério deve ser apedrejada à morte na praça pública, né? Não faz sentido nenhum, completamente nonsense. E a gente não pode esquecer os atributos de Deus, né? Inteligência suprema. Então, tem coisa errada aí, né? Então, o que Jesus faz? Jesus fala, não apedreja? Não poderia falar isso, né? Porque se falasse isso, estaria falando contra a lei mosaica. Mas ele vai dizendo, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí as pessoas vão embora, né? Porque todos nós estamos ainda incorrendo em erros, né? Então, ele não tem essa pretensão de embater de frente com as leis mosaicas, ou com as leis do reino, ou as leis do império, não importa. Ele vem ensinar como bem exercer a sua vida mesmo dentro da materialidade, né? Quando perguntam a Jesus, tá, eu tenho que pagar esse imposto aqui, estão dizendo que eu tenho que pagar esse imposto, eu tenho que pagar imposto? E aí Jesus diz o quê? O que tem aí na moeda? É a cara de quem? A cara do César? Então dá a César o que é de César, Deus o que é de Deus. Ou seja, em relação às leis civis, vamos dizer assim, tributárias civis, ele mostra, olha, existem elas e você deve dividir aquilo que é de Deus e aquilo que é da terra, que é momentâneo, que é cultural, não é? Mas ele vem principalmente, e essa é a função 00 de Jesus, é primeiro, desmistificar o Deus de ódio, o Deus guerreiro, né? Um Deus que age de forma violenta, né? Ao qual nós deveríamos ter temor, né? Ele chega e fala, olha, Deus é Pai. E aí ele ensina o Pai Nosso, né? A única oração que Jesus nos ensinou, Pai Nosso. Fala, Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, ele vai dizendo que o nosso Pai Criador, ele é um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, um Pai abundante. Então quebra essa sensação de um Deus vingativo, né? Porque um Deus vingativo não coaduna com inteligência suprema, bondade infinita. Não faz sentido, né? Então, vem Jesus e fala, gente, ó, peraí, calma lá, Deus é amor, Deus é Pai, Deus nos ama. E olha, é necessário que nós sigamos as leis de Deus. Então, no caso aqui, ele está falando, sim, nesse momento histórico, dos 10 mandamentos, que, como eu disse, são mandamentos feitos por Deus, que são perfeitos.
eram aplicáveis lá, são aplicáveis hoje e serão aplicáveis para sempre, em toda a orbe. Então, Jesus vem e não só fala, ele exemplifica. Inúmeras vezes ao longo do nosso estudo nós veremos isso, né? Então, Jesus veio trazer primeiro essa noção de um Deus amoroso. Segundo, a adequação e a diferenciação de ação em relação às leis civis e o cumprimento integral das leis de Deus. E o legal que ele traz aqui, a noção de que há um outro reino. O meu reino não é deste mundo, há outro reino, há várias moradas na casa do Pai. Vai dizendo que nós não somos únicos, que há muito mais da criação. Essas noções que para nós espíritas, a esse momento da encarnação, são simples de entender. Imagine para aquele povo naquele momento, como isso deve ter feito praticamente sentido nenhum, né? Então é importante dar tempo ao tempo, até para que nós possamos mastigar e meditar os conhecimentos. Então o legal é que Jesus vai dizendo o seguinte: olha, a vida espiritual e a vida terrena, elas estão interligadas no sentido que existe uma lei de ação e reação. Então, aquilo que aqui você faz vai ter reflexo, porque a vida não acaba com a morte, né? Então ele vai ensinando as relações dos nossos atos, da nossa forma de viver, nos ensinando uma forma de viver mais adequada com as leis de Deus, a fim de que, quando nós desencarnemos aqui dessa encarnação, nós possamos sair melhor do que aqui chegamos. Jesus veio trazer toda a noção de moral essencial para nós sermos felizes. Jesus assim nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele está se achando? Ele pode, né? Ele já é um ser crístico, enviado por Deus. Mas ele está querendo dizer o seguinte: segue meu exemplo, segue meus ensinamentos, porque isso é o mais importante. Os ensinamentos de Jesus é o mais importante que existe no universo. Não, minto, no universo eu estaria falando errado. Para nós, porque há outros Cristos. Mas para nós, ele que com tanto amor e tanto carinho veio trazer tudo aquilo que é necessário para que nós façamos, para evoluirmos, sermos melhores, para que nós possamos, a cada momento, a cada nova encarnação, sermos mais completistas. Nós precisamos aproveitar esses ensinamentos. Jesus deu o exemplo de como um ser pode estar encarnado aqui na Terra, com as dificuldades da Terra, e ainda assim sair completista. Ainda assim sair melhor, sair iluminado. É possível. Conseguiremos fazer tudo o que Jesus fez em uma vida? Não. Não vamos conseguir fazer tudo. Mas nós já podemos fazer alguma coisa. Que nós possamos aproveitar hoje e meditar. Quem é Jesus para nós? Qual é o nosso relacionamento com Jesus? Elevar uma oração de gratidão por esse governador planetário maravilhoso que veio para cá, que apagou a sua luz para vir para cá, nesse ambiente super materializado e grosseiro para um espírito no nível dele, por amor, para nos ensinar que a única forma de ensinar verdadeiramente é através do exemplo. E que bom, porque ele foi um exemplo de amor, de compreensão, de perdão, de luz, de renúncia. Hashtag Jesus é demais, né? É isso, pessoal. Por hoje é só. Um abraço para vocês e até a próxima!